esposa de Alexandre de Moraes, é a mais nova sancionada pela Lei Magnitsky. Instituto Lex também foi o alvo do governo Trump. Assunto para o nosso correspondente internacional, ele, que a audiência já estava perguntando, hein, Ivan Kleber. Isso tudo nas barbas de Lula, que está em Nova York para discursar na ONU. Vamos entender, então, toda essa história aqui, Ivan Kleber. Olha, Ivan, a audiência viu o PH Vox, sentiu saudade, hein? Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Oeste, segunda edição. Vamos entender aí essa história toda. Boa tarde. Boa tarde, Geisiane, e obviamente uma saudação especial aqui à audiência também. Eu estava com saudade, a última vez que eu vim aqui foi na sexta, passamos o fim de semana, aí alegria nesta segunda-feira, não é mesmo? Nesta magnífica segunda-feira. Boa. Isso porque também nós tivemos aí notícias importantes, relevantes do contexto das relações Brasil-Estados Unidos, e sim, a administração Trump estendeu a aplicação da Lei Magnitsky, que já havia sido aplicada, não é, ao ministro Alexandre de Moraes, à sua esposa Viviane, e também ao seu Instituto Lex. Diz aqui um comunicado, Geisiane, perdão, não é a Viviane que está apresentando o programa, né? Diz aqui um comunicado da Secretaria de Tesouro sobre isso. Viviane está sendo sancionada de acordo com a ordem executiva 13.818 por ser ou ter sido uma líder ou autoridade do Instituto Lex, uma entidade cuja propriedade e interesses em propriedade estão bloqueadas de acordo com a ordem executiva 13.818, como resultado de atividades relacionadas ao mandato de Viviane. Então a administração Trump entende que ela, Viviane, controlava, né, administrava o Instituto Lex, que é, por sua vez, né, ligado aí ao ministro Alexandre de Moraes. Nós também já temos a repercussão de funcionários importantes da administração Trump, Geisiane, começando pelo secretário de Estado Marco Rubio, abre aspas, disse ele, abre aspas, os Estados Unidos estão sancionando uma importante rede de apoio ao agressor de direitos humanos Alexandre de Moraes, para incluir sua esposa e sua holding, a Lex Institute, que isso seja um aviso para outros que ameaçam os interesses dos Estados Unidos, protegendo e permitindo atores estrangeiros como Moraes. Você será responsabilizado, concluiu Marco Rubio. Já Scott Bessent, que é secretário de Tesouro dos Estados Unidos, declarou: Alexandre de Moraes é responsável por uma campanha opressiva de censura, detenções arbitrárias e processos politizados, inclusive contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. A ação de hoje deixa claro que a Secretaria de Tesouro continuará avisando indivíduos que fornecem apoio material a de Moraes, enquanto ele abusa dos direitos humanos. Fecha aspas aqui para Scott Bessent, secretário de Tesouro dos Estados Unidos. Nós temos uma reação do Itamaraty, Geisiane, que em uma nota publicada à imprensa intitulada Imposição Indevida de Sanções da Lei Magnitsky, declarou o seguinte, abre aspas, o governo brasileiro recebe com profunda indignação o anúncio feito pelo governo dos Estados Unidos da imposição de sanções da Lei Magnitsky à esposa do ministro Alexandre de Moraes e ao instituto vinculado a ele, em uma nova tentativa de interferência indevida de assuntos internos brasileiros por parte do governo americano. Traduzindo tudo isso que foi dito aqui, Geisiane, como o próprio Marco Rubio colocou na publicação dele, está sendo enviado um recado, mais uma mensagem. As pessoas que ainda colaborarem com as ações do ministro Alexandre de Moraes, agora neste caso específico aqui, já dentro da Lei Magnitsky, também serão punidas. E esse recado não é somente para pessoas, mas também para instituições que eventualmente planejam de alguma maneira ajudar o ministro Alexandre de Moraes com, podemos colocar assim, com o jeitinho brasileiro, ou então driblar, não é, a Lei Magnitsky. Isso não vai passar batido pelo governo americano e também aqui, como Scott Bessent bem coloca, o governo americano não irá tolerar esse tipo de ação. Geisiane, nós tínhamos bolão semana passada, alguém deve ter ganho esse bolão, não é mesmo?
Pois é, a gente sempre precisa fazer as apostas aqui, hein, Ivan Kleber, tá sendo bem lucrativo pra gente. Olha só, além dessa nota que o nosso querido Ivan trouxe aqui, a nota do Itamaraty, a gente tem a nota também oficial do ministro Alexandre de Moraes para nossa audiência. Ele chama de ilegal e lamentável a aplicação da Lei Magnitsky. Ilegal realmente somente na cabeça dele, não sei de onde ele tira fundamentos, dados da realidade, para aí ter respaldo para dizer que é ilegal. Fala sobre soberania do Brasil, fala de novo sobre a independência do judiciário. É interessante que ele diz o seguinte: independência do judiciário, coragem institucional e defesa da soberania nacional fazem parte do universo republicano dos juízes brasileiros que não aceitarão coações ou obstruções no exercício de sua missão constitucional conferida soberanamente pelo povo brasileiro. Fala também das instituições brasileiras que são fortes e sólidas, finaliza dizendo que como integrante do STF, ele continuará cumprindo a missão dele constitucional de julgar com independência e imparcialidade. Fabi Barroso poderia ser tranquilamente a sererê, raderê, porque não significa absolutamente nada. A gente sabe que nada disso aqui tem respaldo na realidade, tendo em vista as últimas ações do STF. E Fabi, eu não consigo, é mais forte que eu, Vivi, minha diretora, me perdoa, mas o nome do instituto é Lex Instituto. Eu não consigo, é mais forte do que eu. Fabi, nós estamos com o Ivan Kleber aqui reverberando a Lei Magnitsky sendo aplicada agora ao Lex Instituto e a esposa do Alexandre de Moraes. Sua pergunta. Ivan, você vai me perdoar, mas eu preciso fazer uma piadinha a mais aqui, né? Além de Lex Institute, me lembra de Lex Luthor, né? Aquele que queria destruir tudo. Nada mais, né? Eu sei que é de lei e tal, mas, né, a gente precisa fazer esse trocadilho, viu, Geise? Eu também vou levar a bronca da Vivi hoje. Ivan, seja bem-vindo. Fiquei muito feliz de ver o PH aqui também. O pessoal sentiu falta, né? O pessoal, a dupla dinâmica. Mas a minha pergunta vai no seguinte sentido. A gente falou disso semana passada. A gente falou, olha, segunda-feira vai vir um pacotão de bondades, né? Agora não é de maldade, de bondades, para ver se o pessoal cai na real e cumpre o que estava lá na cartinha do Trump, né? Tá desde o começo, A mais B, o que estava escrito, né? O que os Estados Unidos desejaria. E aí a gente já vê também que o sorriso dessa senhora provavelmente hoje não deve estar muito bom, né? Ela deve estar um pouco triste. Mas a minha pergunta vai no seguinte sentido: é possível a gente ter mais pacotes de bondades nesse sentido aí, com o trabalho que está sendo feito na União Europeia? A gente sabe que essa semana vai ter uma viagem, né, alguns dos nossos parlamentares, e está tendo essa articulação aí para que venham esses pacotes. Aí a gente já pode sonhar, inclusive, com outros institutos, com outros nomes. Não vamos falar o nome dele aqui por enquanto, mas, né, não vão poder dizer que a gente não avisou. Olá, doutora Fabi. Pois é, quem diria, enquanto em 2020 aguardávamos a recontagem de votos em vários estados naquela eleição que deu a vitória ao Biden, quem diria que 5 anos depois estaríamos aqui comentando essa notícia, não é mesmo? Como passou o tempo, né? Agora, sobre a Europa, existe sim uma articulação para que uma medida semelhante, né, essa lei Magnitsky seja aplicada na União Europeia. Lembrando que a União Europeia sim tem a sua própria, aspas, lei Magnitsky, é uma lei recente, de 2020, e ela é muito parecida com a lei americana. Agora, também nós podemos ter iniciativas, doutora Fabi, de países sem contar, digamos, diretamente com o apoio da União Europeia. E eu quero trazer aqui uma informação importante nesse sentido, porque o líder do partido Chega em Portugal, André Ventura, já cogitou a possibilidade de que uma vez ele, no poder como primeiro-ministro em Portugal, tome medidas semelhantes a essa, sem precisar passar pela União Europeia. Aí valeria, obviamente, somente para Portugal. A notícia é que pela primeira vez, desde a fundação do seu partido, o Chega, ele começa a liderar as pesquisas em Portugal, um avanço importante da direita naquele país, assim como a gente viu em outros países. E uma vez o André Ventura no poder lá em Portugal, sim, doutora Fabi, podemos ver, pelo menos naquele país, uma articulação para aplicação de leis semelhantes à Lei Magnitsky ou restrições de entrada no país, como a gente está vendo agora. Então, essa questão que agora acontece nos Estados Unidos pode se estender para o velho continente também, o que colocaria realmente uma situação, os sancionados, bem delicada, né? Lembrando que os países podem agir tanto isoladamente, como o caso de Portugal, agora que eu citei. Outro país que pode tomar uma iniciativa parecida com essa é a Hungria também, e isso pode ser levado na União Europeia. Então,
doutorofobia, é como se nós tivéssemos duas frentes no velho continente agindo nesse sentido. Desiane, eu devolvo para você. Você gostou desse conteúdo? Então compartilhe, dê o seu like, não se esqueça, viu? Aqui no canal da Revista Oeste tem muito mais.